No último encontro eu falei pra caramba, esse encontro agora quem gasta saliva mais é a Érica. Sim. Vamos lá. Tá começando de trás para frente? Pois é. São só 98, né? Daqui a 6 horas a gente acaba. Ah, eu adoro essa foto, esse painel, né? O que a gente consegue ver desse painel aí, gente? Fala aí. O que a gente consegue abstrair dessas fotos? Vai, gente. Amor, alegria, inclusão. O que mais? Quero detalhes. Para de dificultar a vida das pessoas. Não, professor, assim mesmo, só atrapalha. É verdade. É verdade. Pessoal, do lado esquerdo aqui, a gente tem um quê aqui? Um casal, né? E eles estão fazendo o quê aqui? Aparentemente, o que está acontecendo aqui? Eles estão se casando. Manuela, não entrega. Eles estão se casando, né? Como eu falei na aula passada, né? Até meio que um spoiler assim, até um tempo atrás, era proibido, não era permitido legalmente a união estável, muito menos contrair matrimônio entre pessoas com deficiência e pessoas com deficiência intelectual. E hoje isso é uma realidade, há um tempo já, né? Isso já é uma realidade. Essas pessoas, elas podem contrair matrimônio, né, Erika? Elas podem se casar e estabelecer união estável também. E aqui ao lado direito, o que a gente tem aqui? Tem uma criança, né, com síndrome de Down, que aparentemente ela tá na primeira fileira aqui, né, aquele menino a para-cuspe. Aqui do lado direito a gente consegue ver uma caixinha de som e talvez um projetor da professora, né? E a professora, não, senta aqui na frente, né? Que tem os meninos desses que, os mais abençoados, né? A gente bota, senta aqui na frente vocês não vai sentar no fundão, não. E botou para sentar na frente da sala, né? E isso, gente, não é... a gente hoje pode estar, de certa forma, acostumado com essa realidade em ver pessoas com deficiência dentro de uma classe regular, né? Mas isso é um direito que foi adquirido, isso foi à custa de muita discussão, de muita briga, de muito argumento, para que esse processo inclusivo pudesse acontecer e que acontece hoje em dia, né? Então, não são fotos assim, que assim, o pessoal se casando, né? Mas, cara, isso é uma construção. Uma criança com síndrome de Down aí na sala de aula, junto com todos os outros meninos, também isso é uma construção. E é a partir dessas duas fotos que a gente vai começar nosso papo hoje, tá bom? Que é o último, né, Davi? Foi só para introduzir. Agora eu só vou falar daqui a 2 horas. A Érica que vai falar agora. Vamos lá, gente. A educação especial, ela é uma modalidade de educação escolar de natureza complexa e ela é ofertada às pessoas com necessidades educacionais especiais em todos os níveis e nas demais modalidades que estruturam a oferta educacional no Estado brasileiro. Então, a educação especial ela não ocorre somente no ensino fundamental, né? Ela vem em todas as modalidades. Então, no ensino infantil, no básico, no médio, no superior, no EJA. Então, independente da modalidade, a educação especial ela será ofertada à pessoa com necessidades educacionais. Então, desde a Constituição de 1998, lá no inciso 3º do artigo 208, a educação especial está garantida. Né? Então, desde 88, tem bastante tempo já, né? Ela é garantida como um dever do Estado e a sua realização deve ser assegurada
preferencialmente na rede regular de ensino, né, e por meio do atendimento educacional especializado. Por que a gente diz que é preferencialmente? Porque dentro da rede de ensino particular, deveria, né, ser ofertada também. Porém, como isso ainda não acontece, então, dentro a educação especial do Estado, né, ela tem, na rede regular, dentro da rede regular, o Estado tem que ofertar a educação especial. Então, nem sempre a gente consegue ainda ter a oferta da educação especial dentro da rede particular. Contudo, na rede, na rede pública tem que acontecer, tá? Érica, mas eu quero colocar meu menino numa escola particular. Ele tem direito? Sim, ele tem direito. Contudo, poderá existir alguns obstáculos, né? Não tem monitor, não tem quem o acompanhe. Eu posso exigir? Pode, mas vai acabar que, preferencialmente, realmente, essa oferta, né, e esse aparato, ele é ofertado dentro da rede regular e nem sempre dentro da rede particular de ensino. Então, essa legislação, no caso, a Constituição de 1988, ela busca assegurar o processo educativo das pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, né, TEA, com altas habilidades, superdotação. Essa legislação, ela assegura esse processo educativo, né, de todas essas pessoas. Na política de educação inclusiva, a gente tem 3 eixos estratégicos. A institucionalização, né? Érica, só um momentinho que a Juliana levantou a mão aqui. Pois não, Juliana? Antes de você começar aí, Érica. Os professores estão me ouvindo? Sim, Ju, pois não. Então, gente, a dúvida que eu tenho é a seguinte, no caso, se uma mãe com aluno especial tenta matricular num colégio particular e esse colégio particular fala que... Nega matrícula. Isso. Vai lá, doutora Érica. Vai lá, doutora Érica, é com você. A família tem o direito de ir na justiça e reclamar disso? Tem sim. Nenhuma escola, seja pública ou particular, pode recusar a matrícula de uma criança com alguma deficiência. Contudo, como eu falei para vocês, como é preferencialmente, né, a Constituição garante preferencialmente na rede regular, o que vai acontecer? Essa escola particular pode alegar que não está preparada, que não tem o professor, o professor não tem essa preparação, eles não dispõem ali de um monitor, um auxiliar para estar ajudando essa criança dentro de sala de aula. Então, assim, você pode exigir? Pode. É um direito de toda criança em toda a escola, né? Inclusive o da criança com deficiência. Contudo, quando você vai numa escola particular e eles não aceitam, eles começam a criar obstáculos para a matrícula dessa criança, eles vão falar para você assim, você vai precisar, nós não temos um monitor, então você vai precisar contratar um monitor particular. A gente não tem um auxiliar, então você vai precisar contratar o auxiliar. A gente não tem um material adaptado, você vai precisar ofertar disponibilizar esse material que ele precisa aí das adaptações, esse material adaptado. E no final das contas, é um processo tão cansativo que a família acaba por desistir, né, de colocar numa escola particular para colocar numa escola pública, porque ele vai ter a matrícula feita? Sim, com certeza. Ele não pode negar a matrícula, mas eles colocam tantos obstáculos que, no final das contas, fica inviável, né? É um preço muito alto, você tem que pagar a matrícula, você tem que pagar o monitor, você tem que pagar o auxiliar, você tem que pagar a adaptação do material. Então, nesse caso, eles têm a obrigação de oferecer a possibilidade de eu matricular a criança, mas eles não têm obrigação de fornecer a estrutura, os profissionais, os materiais. Não tem em lei isso, né? Obrigando a fornecer essas coisas para a família.
Pois é, a lei ela diz que todos irão ter acesso, né? Todos terão acesso, mas que preferencialmente dentro da rede, da rede regular de ensino, né? Então, dentro ali da educação ofertada pelo Estado. Então, assim, a gente vai interpretando, pela interpretação, a gente pode sim chegar lá e bater o pé e falar: eu quero ir no Ministério Público e solicitar um monitor para que ele acompanhe o meu filho na escola particular. E não pagar por isso, enfim, não ter nenhum custo a mais em função disso. Mas eu acho que vem ao encontro do que acho que foi a Rafaela falou agora há pouco, no sentido de, cara, como confiar em deixar seu filho numa escola assim? Será que ele vai ser bem acolhido diante de todos esses empecilhos que essa escola vem criando, sabe? Aí a gente começa a pesar algumas coisas, né, Juliana? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a gente só vai conseguir espaço nas particulares quando a gente ocupar os espaços também, como nas Bater o pé, né? Porque assim, eu já trabalhei em escola particular que a família processou a escola que eu estava trabalhando, ganhou 20 mil nesse processo, alegando que o aluno era especial, a família não tinha nem levado nenhum laudo. Mas, enfim, o que o aluno aprontou na escola, a família alegou que era especial e tudo, que a escola não tinha dado o devido suporte, e o juiz decretou lá para a escola pagar 20 mil à família. Quando a diretora consultou as outras escolas grandes, que essa escola era pequenininha, quando ela consultou as escolas grandes, os diretores falaram que esse processo assim é fichinha na escola deles. Porque para eles é mais fácil pagar um valor desse no processo do que arcar com os custos de manter um aluno especial na escola. Então, assim, eu fiquei chocada nessa época. Foi o meu primeiro ano de magistério, né? E aí eu comecei a refletir sobre essas questões. Eu falei, gente, as famílias não estão ocupando os espaços da rede particular, porque eu acho que a gente... Tudo bem, a pública está fazendo o trabalho dela, que bom, né? Mas eu acho que ainda estamos restringindo muito os nossos alunos especiais à rede pública. Mas é uma luta, né? A Érica passou recentemente por uma situação parecida, mas não ligada à educação, ligado ao plano de saúde e à questão do plano de saúde arcar com os tratamentos do Heitor. Você pode falar, Érica? E de qual ponto, Davi? Que você conseguiu que o plano de saúde, Entendi. que o plano de saúde conseguisse, que você não precisasse pagar mais e que o plano de saúde conseguisse arcar com as terapias que o Heitor faz, enfim. Sim. A gente paga o plano de saúde, né? E o plano nega as terapias. Então, assim, é um plano de saúde caro. O plano de saúde dele, com 2 anos, é mais caro que o meu. E a gente escolheu a dedo, né? A fim de evitar qualquer tipo de situação dessa forma. E na hora de fazer as terapias, o plano não cobre nenhuma terapia. E quando cobre, não atende, né? Porque tem métodos específicos para tratar. Então, o plano falou assim, ó, eu tenho físio. Fono-TO a gente não cobre, mas físio a gente tem, é uma clínica ali, assim, você vai levar lá. Então, eu cheguei lá, tinha ele mais 30 crianças ali correndo. Né? Eu falei, não dá, né? Então, a gente procurou um lugar mais específico para a síndrome de Down e eles disseram que não ia pagar e não ia reembolsar porque tinham ofertado. Então, a gente entrou com uma ação e ganhamos a liminar assim, no mesmo dia para que o plano custeasse todos os tratamentos do Heitor enquanto fosse necessário, quantas vezes forem necessários. Então, nessa questão de escola, eu penso muito o seguinte, que são várias vertentes a serem estudadas, né? A gente tem sim que ocupar esses espaços, mas quando a gente pensa que como mãe, né? Você está deixando ali, porque uma coisa é você deixar um papel num lugar, né? Não, eu vou deixar esse papel aqui, eu vou assinar aqui, vou deixar esse papel aqui, e eles vão ter que fazer a matrícula. Outra coisa é você deixar seu filho, né? Então, assim, eu gostaria de ter essa visão de ir lá e falar assim, meu filho vai ficar aqui sim, eu vou deixar aqui sim, porque ele tem direito a ficar aqui.
Eu gostaria, mas como mãe, eu não deixaria. Eu não deixaria mesmo, porque a gente sabe o que acontece dentro da escola, né? Então, assim, você bate o pé e a partir dali, não todos, é lógico, mas alguns profissionais podem usar disso para, de alguma forma, prejudicar o desenvolvimento do seu filho. E eu acho que só dele não ter sido inicialmente bem acolhido, eu acho que isso já prejudica o processo de aprendizagem. Então, assim, por mais que a gente queira lutar por levantar certas bandeiras, é muito complicado. É muito complicado porque é o desenvolvimento do seu filho que tá em jogo, né? Então, assim, seria muito corajoso por parte dos pais levantar a bandeira e falar assim, ele vai ficar aí. Né? Nós teríamos, sim, um espaço maior. Né? E quem sabe a gente conseguisse institucionalizar a educação especial em todas as escolas, em todos os espaços escolares. Mas quem é o corajoso que vai levantar essa bandeira e vai ter a coragem de deixar seu filho em um lugar onde ele não é bem-vindo? Você Eu, quer ver, você quer não... ver uma briga, Juliana? Ensino superior. Ensino superior para pessoas com deficiência. É uma briga grande. É uma briga. Eu acompanhei muitos surdos, né, que entraram na universidade, e a universidade não estava preparada. A gente tem uma colega, a Ellen, né, que tem um filho que é surdo-cego, a universidade também não estava preparada, enfim. Mas é o que tem que se virar. Eu tenho um colega cego que entrou na universidade, mas foi muito bacana, na Faculdade de Educação Física, né? E aí, nos primeiros dias, a direção foi bem clara com eles. Cara, a gente não sabe como é que vai fazer. E ele também, eu também não, a gente vai aprender junto, sabe? E foram construindo, foram reconstruindo o currículo a partir de uma visão inclusiva, porque até então eles nunca tinham recebido um estudante cego, sabe? Na faculdade particular lá do Ceará. Então, acho que é uma construção. Mas você percebe que é diferente quando a gente está falando de um ensino superior e de uma pessoa que está afim, de uma direção também que está afim, e de um ensino fundamental com a criança em desenvolvimento, que você tem uma direção ou uma administração escolar que já fala, ó, aqui, nossa, vai ser tão difícil para ele, tá vendo? Vai ser caramba, cara. E para mim, como é que vai ser, né? Não, então, é capaz assim, até deles negligenciarem várias coisas e chamar a família e falar, ó, a gente avisou que a gente não tinha isso, a gente não tinha aquilo, e mesmo assim quis matricular, né? Realmente é delicado, mas é triste não ter essa opção. Muito áspero esse assunto. A Janara está com a mão levantada, Érica, pois não, Janara? Seu microfone está fechado, Oi, Janara. Gente, eu tô em setorizada e tô com vocês. Eu tô dois sentidos no ar, família. Mas eu tô prestando atenção. Deixa eu falar para vocês. Eu tenho uma situação, falando da questão da escola particular. Eu tive uma mãe da minha escola, que o aluno estava matriculado na escola particular, Érica. Ela entrou no Ministério Público contra a escola e a escola foi obrigada a oferecer tudo ao aluno, de monitor ao auxiliar. E aí é tudo mesmo, tem que ter sala de recurso, tem que ter monitor, tem que ter tudo. Todo o atendimento, porque a escola contava com psicopedagogo, a escola contava com toda uma equipe, mas a escola se recusou a dar os atendimentos, inclusive a receber o aluno matriculado. E aí a mãe matriculou a criança sem a escola saber que ele era especial, porque quando o pai foi até a escola, falou que a criança era especial, eles colocaram as dificuldades, não falou que não, mas colocaram todas as dificuldades. A mãe matriculou o aluno, sem falar que era especial, que tinha necessidades especiais. E aí, o que aconteceu?
eles recusaram dar todos esses assistentes, falou como você falou, Érica, não tem, se a senhora contratar, se a senhora conseguir, se a senhora... tudo aquelas dificuldades. Uhum. E assim, como ela tinha ainda muito medo da escola pública, porque ela já tinha tido outros problemas em escola municipal e deu alguns problemas para o filho dela, ela ficou receosa e aí foi para a escola particular. A escola particular colocou todas essas dificuldades. E ela foi até o Ministério Público. Então, ela levou todas as situações e o Ministério Público obrigou a escola a oferecer todos os recursos. Atendimento com psicopedagogos, atendimento com equipes, monitor, auxiliar, todo o material impresso com as necessidades que ele precisava, sabe? Então, assim, eu acho que muitas vezes é porque a gente tem até medo, né, de ir a essas instâncias. O meu porque medo, a gente não Janara, sabe como funciona. o meu medo não seria esse, porque esse a gente sabe que a criança tem direito em qualquer lugar. Sim. Em qualquer escola. O meu medo é subjetivo, né? Será que o meu filho vai ser bem tratado num lugar como esse, que de pronto já negou o acesso a ele? Uhum. Esse é um medo assim, muito subjetivo, né? E assim, admiro muito essa mãe, que com certeza essa luta dela e esse processo vai servir para outros pais. Provavelmente eles não vão fazer isso com mais nenhum aluno. Não, porque eu pensei na questão da lei, né? Que você falou, assim, que a lei garante algo que é apenas do Estado. Mas, assim, eu sou leiga nisso, você é advogada, você entende, mas eu acho assim, se existe uma lei, ela é independente de Estado. Não foi isso que eu disse, Janara. Não, eu sei, eu estou falando assim, se é uma lei, né, independente de ser escola particular ou escola pública, ela deve ser cumprida. Né? Então, eu acredito que a mãe deva ter, assim, né, se embasado nisso. Ela deve ter tido um bom advogado, né, boas orientações e conseguiu isso aí. Só para reforçar, né? Reforçar. Essa lei ela vale para todas as instituições educacionais, públicas ou privadas. Exato. Uhum. Tá? Sim, Só sim. que, preferencialmente, vai estar na pública. Né? Então, Na pública, sim. Na escola particular, pode ser que não tenha. Você tem que ir atrás. Né? Então, você vai ao Ministério Público, você vai à Justiça, você recorre. Na pública, não. Você chegou lá, matriculou o seu filho. Não tem conversa. Automaticamente já tem tudo, né? Exatamente, não tem conversa. Você vai virar e vai falar. O professor não pode chegar e falar assim: eu não atendo. Não, a gente não vai atender porque a gente não tem. Ou eu não aceito, eu não quero, verdade. A escola pública, ela tem que se virar, o diretor que vá atrás, a equipe que se vire, né? A secretaria que contrate, que pague a pessoa para estar ali. Então, é esse o preferencialmente da escola pública. Então, você colocou na particular, pode ser que eles não tenham. E você vai ter que correr atrás. Sim. Você vai querer correr atrás, né? Essa é a pergunta. Se você quiser, todas as instâncias jurídicas estão a seu favor. A criança tem direito. Eu tive um aluno que ele tinha aquela doença, o nome dela é osteogênese imperfectum, que é os ossos de vidro, que são crianças que têm, crianças e adultos, né, que têm uma fragilidade óssea muito grande, que às vezes tem fraturas por movimentos até, assim, seriam comuns de se fazer e tem fraturas quase espontâneas, né, e foi negada a matrícula dele em algumas escolas. A criança não tinha deficiência intelectual alguma, mas ele precisava de bastante cuidado para que ele não... E ele tinha muita energia e por vezes acontecia infelizmente, de ter fraturas, né? E a escola fez tanta, digamos, pirraça, né, por assim dizer, que a mãe desistiu. E ele foi matriculado numa escola pública, né, lá no Riacho. Lá no Riacho 2, na mesma escola da história do abuso lá, né? Aquela escola era animada. E
E era de andar, né? Era de andar, era no segundo andar, assim, a turma dele. E aí, o que a gente faz? Não vou botar esse menino para subir escada, né? Vai que esse menino cai lá, ele tinha dificuldade na marcha também, a turma inteira desce. Pronto, a turminha dele ficou no andar de baixo e as outras turmas no andar de cima. Então, a gente vai dando um jeito, vai se organizando. Foi estabelecido um monitor para ele, para acompanhar em algumas situações, coisa que ele não tinha frequentemente na escola particular, né? Foi muito bem acolhido, tinha todas as adaptações, e era um menino, cara, nossa, menino excelente, nem sei que, enfim, perdi o contato com ele, mas a escola pública tem que dar um jeito, né, Érica? A gente tem que dar um jeito. Tem que dar. E é uma questão de institucionalização, porque quando a gente está ali naquele processo, você para de enxergar a criança e pensa, eu tenho que resolver o problema, né? Tem que arrumar, vamos atrás, vamos ao Ministério Público, vamos entrar, vamos judicializar. E na particular, eu acho que tem essa questão pessoal. A gente tem que fazer, eu lembro que quando ele entrou, falou, vamos para a educação física. Não, professor, eu nunca fiz educação física. Aqui você vai fazer. E a gente adaptava as aulas, fazia as coisas, fazia atividades que ele interagia, que ele conseguia se sentir incluído naquela turma. Ele ficava fazendo relatório. E era um menino de fundamental séries finais, sabe? Nunca tinha feito educação física. Não existe isso. É como a gente vai ver hoje. Não tem como chegar mais cedo e sair mais cedo. Isso não é inclusão, né? Ah, não, disso aqui você não vai participar. Não, vai participar sim. A gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que adaptar. O currículo, a gente adapta a avaliação e você vai fazer aula de educação física. Né? Imagina. Caiu lá pra gente. Então, Davi, nós temos esses 3 eixos, né? Institucionalização, que a gente já falou sobre ela, o financiamento, né? A adaptação do espaço físico, os materiais, o mobiliário, os equipamentos, os sistemas de comunicação alternativo, as tecnologias assistivas, tudo isso tem que ser financiado, né, pelo Estado, e é um dos 3 eixos estratégicos. Então, institucionalização, o financiamento dessa institucionalização e a orientação das práticas pedagógicas inclusivas. No que a gente vai orientar, por onde a gente vai se orientar, né? A nossa prática, ela vai ser, de que forma que ela vai ser orientada? Nossa prática pedagógica inclusiva. A nossa prática pedagógica inclusiva, ela será orientada pelo currículo escolar, né? Então, compreendido como um instrumento essencial para a escola orientar-se na implementação e no bom desempenho dos aprendizados inclusivos. Então, Érica, minha escola é inclusiva. Como é que eu vou conhecer essa inclusão? Como é que eu vou trazer essa inclusão para a minha sala de aula? Currículo em movimento. Então, a resolução número 2 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Básica, né, CNE, CEB, elas instituem as diretrizes nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais na educação básica. Ela prevê que no atendimento escolar sejam assegurados os serviços de educação especial, sempre que se evidencie mediante avaliação e interação com a família e a comunidade a necessidade desse atendimento educacional especializado. Então, Érica, meu aluno está lá, eu notei que ele tem uma grande dificuldade, mas ele não tem laudo e a família não quer saber. A família não vai atrás, não consegue. Como é que a gente vai atender esse aluno? Com a avaliação da equipe, gente, esse aluno já pode começar a ser atendido, tá? Então, não é nenhum empecilho. O menino que você sabe, está estampado na cara dele, que ele tem alguma necessidade educacional, que ele tem ali alguma dificuldade. Ah, mas ele não tem laudo, eu não vou atender. Não é assim, tá? Então, a CNE, ela garante isso, né? Ela está ali para assegurar esse serviço de educação, mesmo sem o laudo. Então, evidenciou, eu tive uma conversa com a família e, gente, eu tive um aluno que ele tinha síndrome de Down e ele tinha 7 anos, estava no primeiro ano, e a mãe virou para mim e disse que não sabia que ele tinha síndrome de Down. Ou não queria saber, né? Ou não queria saber, exato. Érica,
eu vou deixar de atender esse aluno, eu vendo que ele tem síndrome de Down, eu vou deixar de atender esse aluno porque ele não tem um laudo? Não, tá? Então, gente, ó, a mãe disse que não sabe que ele tem síndrome de Down, mas tá claro que ele tem, então vamos atender esse aluno aí, né, de forma especializada. Volta umzinho aí, Érica. Quando a gente fala, quando a gente fala aqui orientações das práticas pedagógicas inclusivas, as nossas formações dentro da EAP estão nesse eixo aqui também, no sentido que a gente fornece, né, as capacitações do AEE, diversos cursos que a gerência proporciona de Libras, deficiência intelectual, enfim, de várias modalidades dentro do ensino especial, né? Essa formação continuada está dentro dessas orientações das práticas inclusivas também, né? Então, assim, aquela história do professor, eu não estou preparado para receber esse aluno, meu velho, está passando da hora, então, né? Porque não está preparado porque não quer, né, Davi? Está passando da hora, porque você está ficando para trás. Não sei, não fui preparado para isso, então vamos correr atrás, né, que está passando da hora. Pois não, Ana Paula? Até porque, né, Davi, a inclusão é política pública há muito tempo. A rede de ensino do Distrito Federal, ela traz essa questão do não é de hoje. Inclusive, não é de hoje. Quando eu fiz magistério... Olha, 1820, né? Você já... Não, jovem, gente, não faz isso. Né? Não faz isso, assim, você desestimula seus estudantes, não sabe incentivar o aluno, não. E aí, assim, mas desde lá, a gente já vinha com esse debate muito, muito em voga. Então, vamos pensar aqui. Eu entrei na secretaria em 2003, meu concurso de 2003. Eu também, somos juntos, entramos juntos. Entrei em 2003. E nesse concurso, eu já sabia que a escola, a turma que eu pegasse, eu poderia a qualquer momento pegar um estudante com na época chamava estudantes com necessidades educacionais especiais, chamava assim na época. Exatamente, eu podia pegar uma pessoa com deficiência na minha sala. Desde lá eu sabia, então assim... eu não consigo achar aceitável, nessa altura do campeonato, esse argumento, né? Que não estão preparadas. Talvez a gente não tenha mesmo, de fato a gente não tem na graduação uma preparação sólida para lidar com as diferenças, muitas vezes com as necessidades, né? Ou com as potencialidades, inclusive, de aprendizagem dos estudantes. Mas eu não posso dizer que eu entrei na rede pública de ensino do Distrito Federal. Fui enganado, né, Ana Paula? Fui enganado. Porque isso já é política pública há muito tempo. Meu concurso já dizia isso. Então, não me cabe mais esse lugar de fala. A gente vai ver que em alguns slides mais para frente eu faço questão de destacar, né, as datas, né? Então, são documentos que já têm um bom tempo e que são válidos, né? E que não cabe mais esse argumento que a Ana Paula colocou. Não cabe mesmo. Pois não, Ju? Gente, lá fica de novo com minhas dúvidas, porque legislação comigo... Desculpa o barulho, eu tô na escola, tá no horário de intervalo. Tá? Mas escola não faz barulho, gente. Tudo silêncio, né? Então, olha só, a Érica falou que, mesmo sem interlaudo, é um direito do aluno, né, se os profissionais observarem que ele deve ter algum diagnóstico e tudo, ter esse serviço especializado, né? Eu trabalho na sala de recursos, eu não sei se é só a minha sala que deve ter uma legislação específica para ela, mas aqui a gente só atende aluno que tem laudo. Inclusive, tem alguns alunos que a gente observa que pode ter a deficiência, mas a família não correu atrás, ou a família correu e não conseguiu o laudo, enfim, alguma coisa aconteceu, a gente não pode atender esse aluno. E não é a primeira escola que me falam isso. A escola do ano passado falou a mesma coisa, Juliana. Você só atende na sala de recursos se a pessoa chegar com um laudo. Então, assim, será que é porque a sala de recursos é diferente ou a gente está agindo errado? A sua sala de recursos é generalista? Generalista. DI, TEA e DEMU. DEF, então, né? Como eu coloquei ali para vocês, vou até voltar, ó. Isso que eu estou falando, Juliana, ela é uma resolução, né, do Conselho Nacional de Educação. Ele assegura o serviço de educação
sempre que se evidencie mediante uma avaliação e interação com a família. Então, assim, eu não tenho laudo, mas a equipe avaliou, né, junto com a família, e a gente sabe que essa criança precisa de um atendimento especializado. Então, essa criança tem, sim, o direito de ser atendido pelo AEE, mediante a avaliação da equipe. Isso, essa avaliação é um documento, é tipo uma reunião que o pessoal faz? Eu não conheço. Uma avaliação multidisciplinar, né? Toda a equipe vai se reunir, vai fazer essa avaliação, né? E diante disso, esse aluno... primeiro que quando se faz essa avaliação, geralmente você já consegue encaminhar essa criança para um atendimento médico. Mas caso você não consiga, assegurado nessa resolução, e a gente vai ver mais para frente que todos esses documentos eles têm poder de lei, né, o atendimento dessas pessoas, né, com alguma dificuldade. Então, evidenciou, fez a avaliação, não, realmente ele precisa. Você pensa bem, eu tenho um aluno com síndrome de Down dentro da minha sala. A mãe não tem um laudo. Não tem um diagnóstico dele, né? Ele não tem um CID lá. Ó, o CID ele dele é esse. Ele não tem, mas tá na cara que ele tem síndrome de Down. Eu não vou atender porque não tem um papel dizendo que ele tem a síndrome de Down, que ele não tem um cariótipo. Você percebe que não faz sentido? Né? Então, assim, não, ele tem, gente, ele vai ser atendido, a gente sabe que é direito dele. Eu acho que é porque tem os dois lados, né? Eu percebo que o medo de liberarem, assim, nesse sentido, de atender achando que o aluno tem um diagnóstico, é porque pode acontecer o contrário, pode acontecer dos professores se equivocarem, porque, assim, eu acho que só o profissional que realmente vai dar o laudo saber se realmente o aluno tem, depois de vários exames e tudo, né? Agora, nós que não somos especialistas, a gente suspeita, né? A gente acha que alguma coisa está acontecendo, mas eu acho muito delicado pessoas que não são preparadas para isso meio que diagnosticarem, né? Porque imagina, se os professores da sala de recursos forem atender os alunos que eles acham que têm deficiência intelectual, eu acho que pode ter profissional agindo de má fé também. Da mesma forma como tem, por exemplo, o caso da síndrome de Down, que você falou que já estava explícito que a pessoa tinha, né? O fenótipo mas da não criança, tinha lá. né? Agora, tem outros casos que a pessoa não tem, por exemplo, deficiência intelectual, que é mais difícil, né? Que é uma questão de investigação. Aí o profissional fala, não, vou atender esse aluno aqui porque eu percebi que ele tem muita dificuldade, provavelmente ele tem deficiência intelectual. Às vezes o professor pega vários alunos para completar a grade dele. Eu acho que é por isso que eles acabam restringindo tanto o nosso trabalho, não sei. Mas a decisão não é unilateral, né, Juliana? A decisão é de uma mais equipe. Mais uma vez, da equipe. A avaliação ela tem que ser feita pela equipe multidisciplinar. Então, vai ter o psicólogo, né, orientador. Vai ter o orientador, vai ter o psicopedagogo, vai ter toda uma equipe, né? Vai ter o professor... A equipe multidisciplinar vai fazer essa avaliação. Você quer ver uma coisa, Juliana? Por exemplo, a professora está lá na sala dela e percebe que uma criança ela tem altas habilidades na área de, sei lá, de pintura, desenho, nessa parte artística, né? Uhum. Ela vai entrar em contato, ela vai pedir uma investigação para que essa criança seja avaliada e seja realmente, realmente essa criança precisa de um atendimento especializado, porque ela tem altas habilidades mesmo, entendeu? E engraçado que, estou fugindo um pouco do tema da síndrome de Down, para ver se a gente consegue ilustrar isso bem, porque... altas habilidades não tem, por exemplo, o fenótipo que uma pessoa com síndrome de Down tem, né? Uhum. Não tem uma deficiência física como uma pessoa que tem como esse menino que eu falei que tinha os osteogênesis imperfectos, né? O osso de vidro tem. Então, isso é pedido, uma equipe é acionada, um questionário enorme é feito para a família. Essa criança é avaliada, é chamada para uma avaliação para um estudo de casos, e às vezes entram em casos, os famosos casos omissos, mas sim, precisam de um atendimento especializado, talvez não na sala de recursos generalista, mas em um outro espaço, né, Érica? Sim. Pela ordem, tem a Patrícia aqui, que está com a mão levantada. Juliana, a gente conseguiu te responder?
Ok. Patrícia? Muito obrigada. Vamos lá. Na sala de recursos, sim, precisa, diante da questão da operacionalização, que é a OP, que rege o trabalho da sala de recursos, precisa sim ter a questão do laudo médico. Mas, a partir de um simples HD, que é o quê? Hipótese diagnóstica, você já começa a atender o aluno, independente, tá? E também o trabalho da equipe, a maioria das escolas classes, quem trabalha em escola classe, já sabe que há o trabalho ou do pedagogo fixo, junto com o psicólogo, que é o que a Érica explicou super bem para nós, ou a questão de ter uma equipe itinerante que vai até a escola, que tem Exato. tem o quantitativo para ter o pedagogo e o psicólogo fixo. É itinerância, né? Sim. A partir dessa resolução, também nós temos a questão de montar, organizar a adequação curricular. A adequação curricular não é destinada somente a aluno com laudo. Qualquer aluno que venha ter uma dificuldade de aprendizagem que seja mais acentuada, até mesmo para não acontecer diversas retenções, a escola tem que propiciar, organizar a adequação curricular também, tá? Tem que atender, sim, independente. A Patrícia. partir do simples HD, nós já atendemos, sim, na sala de recursos. Ok, muito obrigado, Patrícia. E assim, eu não queria tocar nesse assunto, porque vai dar um pano para a manga bom, que é a questão dos transtornos, né? Os transtornos funcionais. Mas eles também fazem jus a determinadas condições de adaptação curricular e de avaliação também, né? Só para passar um pincel sobre os transtornos funcionais, tá bom? Rafaela? Gente, minha fala vai de encontro à da Patrícia, né? E se a gente for falar desse assunto, olha, a gente podia ter uma tarde para falar, porque aí entra nos transtornos, enfim, tem muitas questões que a gente tem que questionar mesmo. Eu falei só um pincelzinho, só para passar um pincelzinho. Porque, assim, tem muita coisa para a gente questionar, né? Porque no caso dos transtornos, esse atendimento, ele tem um prazo, né? Ele é um semestre, podendo prorrogar por mais um. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Organizada, né? Mas uma coisa que eu queria diferenciar, que a gente fala muito enquanto sala de recursos, que uma coisa é o formulário de adequação curricular e outra coisa é a adaptação em si, que todos os estudantes têm direito mesmo, né? Porque o formulário, a gente vai preencher para quem tem uma hipótese diagnóstica ou já mesmo... Já o diagnóstico, né, Rafa? O diagnóstico em si. Mas isso não impede, e na verdade o que é mais importante, na minha opinião, é o que de fato acontece, né? E assim, sem o formulário, isso pode ser anotado no campo de informações complementares, em relatório de estudante, né? E assim, quando tem se alguém na escola desconfia, enfim, imagina o passo, assim, eu estou falando que eu escuto dentro da própria secretaria, né? Desde curso até mesmo a própria regional, coordenação de educação especial, é encaminhado para orientação, né? Que a orientação educacional vai fazer um primeiro contato com a família nesse sentido, para tentar encaminhar isso da melhor forma possível. Né, mas a adequação, ela tem que acontecer, né? Minha filha, uma época, quebrou a perna, enfim, ela precisou fraturou, fez cirurgia, ficou de cadeira de rodas, foi um período transitório, mas ela necessitou de adequação, e eu tive que tirar da escola particular e levar para a pública. E, Rafaela, a gente não está falando que é um processo fácil, né? Não é às vezes é um processo mais moroso, talvez não na velocidade que a gente gostaria que acontecesse, para o atendimento na sala de recursos e em outros espaços que fazem esse atendimento especializado. Existem algumas dúvidas, né? Tem gente que acha, assim, dentro da própria escola, né? Por exemplo, tem gente que acha que o menino tem gente que acha que o menino não tem, fica naquele limbo, né? Às vezes, só para exemplificar essa criança que eu estava falando de altas habilidades, a professora pediu, né, a investigação dessa criança, e a professora foi meio que colocada em dúvida, assim, não, você está querendo... meio que assim, não, esse menino não tem altas habilidades, não, tá?
Aí a criança foi e fez um desenho da diretora da escola, assim, um retrato, fez só a lápis, aí, e levou para a diretora da escola, falou assim, você tem alguma dúvida? A diretora, não. Essa menina realmente tem alguma coisa que ela fez, ela olhava a diretora e fez o desenho de mão livre, né? Então, assim, peraí, né? Vamos ver. Se alguém teve um olhar e imagina que possa vale a pena a investigação, né? Sempre, vale sempre, sem dúvida. Tá, então, continuando, né? Eu gosto assim, Davi, quando a aula rende. Precisar, levanta a mão aí, abre o microfone, tá, levanta gente? que a gente para. Se não ficar claro, a gente vai de novo, a gente aprofunda um pouco, não tem o menor problema. E o bom é que tem pessoal de sala de recursos, Só bastante... interromper vocês um pouquinho, fazer que nem que eles não possam ir ao banheiro, é porque o formulário aqui está dizendo que ele não aceita mais resposta, o formulário de frequência. O que você fez, Davi? Não sei. Arruma aí, Davi. Fez besteira, né? Eu deixo a Érica solta, gente. Ela faz... meu pai do céu. Davi, arruma aí pra gente, Davi. Então, gente, para que a ação inclusiva ocorra em espaço escolar, é preciso inicialmente afirmar que o estudante com necessidades especiais deve fazer parte da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os outros, mesmo que de modo diferente. Aí vem a adaptação, né? Cabendo ao professor fazer as necessárias adaptações, como a gente já conversou anteriormente. Essa proposta, ela difere das práticas tradicionais da educação especial, que, ao enfatizar dificuldade, ocasionam a construção de um currículo limitado, desvinculando da realidade afetivo-social do estudante e da sua idade cronológica, como o planejamento difuso e o sistema de avaliação precário e indefinido. Então, a gente pegou aquele menino lá e falou assim, nossa, não dá conta de fazer nada não, a deficiência intelectual dele é severa. Põe ele lá no fundo da sala, porque ele vai ter que ficar aí na sala, dá o gizinho para ele e deixa ele rodar o giz lá. Para que essa inclusão ocorra, gente, a gente não pode... a gente precisa, né, abrir esse leque do currículo para essa pessoa. Então, a gente vai fazer essas adaptações, a gente vai tirar essa limitação dessa criança. Então, o que ele aprende? De que forma ele aprende? Que a gente já estudou isso na aula anterior. De que forma ele aprende? Mas ele não vai conseguir escrever nada. Tudo bem, mas ele consegue fazer um bom desenho? Não, Érica, ele gosta de fazer blocos. Então vamos fazer bloco com ele? Vamos. Vamos aprender as cores? Utilizando esses blocos, você está dando uma função, né, ali para o que ele gosta, e você está adaptando e trazendo para ele o conhecimento que ele pode alcançar, né? Então, a gente tira a ênfase da dificuldade, ele não consegue, e a gente traz o que ele consegue. Então, ele consegue fazer isso? Vamos fazer isso. Ele gosta de fazer conta? Vamos fazer conta. Ele gosta da educação física? Vamos fazer educação física e tentar ali adaptar algum outro conhecimento, né, para que ele vá aprendendo e se desenvolvendo de acordo com a limitação dele mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não vai aprender nada. A gente tem que, no mundo ideal, né, a gente faria essa adaptação e atenderia a necessidade desse aluno. Sei, gente, de todas as dificuldades, sei que tem que atender 50 alunos, sei que a gente não tem tempo para planejar tudo para todo mundo e que a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba jogando ali e separa em 2 grupos, faz um aqui. Agrupamento. Então, vamos fazer por agrupamento. Esse grupo aqui tá legal. Ele faz parte de qual grupo? Do grupo que vai fazer... os cartazes ou do grupo que vai fazer, utilizar o material dourado? Ele tá inserido ali, ele vai participando ali e a gente vai adaptando sem limitar. Então, ele vai estar sempre ali encaixado em algum lugar.
Muito importante também, né, a realidade afetivo-social, que a gente sabe que é de uma suma importância a presença dessa criança ali nessa realidade escolar, né? Então, a Pessoal, escola regular... rapidinho, o formulário está lá, tá? Quem não assinou, a Rafaela disse que conseguiu. É R$1, tá, Rafaela? Depois você acerta. Eu vou passar o Pix aqui. Tá em conta, dá para pagar. Início de mês dá para pagar. Só aproxima o celular assim, ó, que aí pronto, já cai na minha conta. A escola regular não foi concebida historicamente sob o paradigma da diversidade de alunos. O que a gente está vendo aqui, ó? 4 fileiras geometricamente alinhadas, né? Você vê que está em cima do rejunte ali, ó, do começo até o final lá. Então, assim, mas ao contrário, para a padronização, visando atingir objetivos educativos de pessoas que já estão, de certo modo, protegidas por padrões de normalidade. Então, assim, você está enquadrado ali, você, né, tá bem. Agora, se você destoa um pouquinho disso aí, é um caos para a escola. Mas esse menino, cara, a escola foi concebida para esses padrões e é difícil quebrar esses padrões. Eu mesmo fui uma criança que fui convidada a me retirar de algumas escolas, né? Então, assim, não sei nem como que eu virei professor, mas, cara, era muito difícil para mim. Nossa, como era difícil para mim me enquadrar, para ficar certinho, para ficar nos lugares, nossa, até hoje, de vez em quando, é meio difícil, né? Mas a gente tenta. E a escola não está preparada para isso. É realmente um paradigma a gente montar uma escola no sentido que a gente possa atender às diversidades, às dificuldades dessas crianças, né? Acho que pode passar, Eriquinha. Nesse sentido, a instituição escolar vem sendo desafiada, e é um desafio, não só quando a gente fala instituição, é todo mundo, né? É o professor, é o diretor, é o vice-diretor, é a equipe, é a tia da merenda, é o pessoal da limpeza, é o tio da portaria, a conseguir uma forma equilibrada e harmônica, que resulte em uma proposta educativa comum e diversificada, capaz de proporcionar uma cultura comum a todos os estudantes, todos, e ao mesmo tempo garantir respeito às suas especificidades e necessidades individuais, para além de suas limitações e potencialidades, né? Então, realmente é um desafio. A gente falou agora há pouco, né, que não cabe mais aquele discurso de que eu não estudei para isso, não estou preparado para isso, e realmente é um desafio para todo mundo. Da mesma forma que você está bem na escola, você está assim, bem, né? Você está bem, já conheço meus alunos, vou levando meu ano ali e tal, sei das dificuldades de um, sei que outro tem mais facilidade. No outro ano, pode chegar uma criança, pode chegar um jovem que você, caraca, gente, o que eu vou fazer com esse... E tem que correr atrás, tem que começar a entender quais são os problemas desse menino, saber das individualidades, da família, porque realmente é disso que é feita a educação. Então, gente, de acordo com a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, o currículo deve ter uma base comum, né, que vai ser ofertada a todos, e que pode ser complementada ou suplementada para atender às características dos estudantes. Então, em caso de alunos com graves comprometimentos mentais ou múltiplos, em que não seja possível o acesso ao currículo comum, aponta-se a possibilidade de um currículo funcional, que terá um caráter pragmático com alterações significativas. Dessa forma, hoje de manhã eu dei o exemplo de um aluno que eu tive, ele estava dentro do transtorno de espectro autista, e ele não conseguia participar da entrada da escola. Então, a mãe chegou, assim, cheia de expectativa e tudo, e aí eu, depois de conhecer, né, entender mais ou menos a funcionalidade dele, eu falei para ela assim, a gente vai fazer o seguinte, qual é o nosso objetivo hoje? Fazer com que ele se sinta seguro na escola o suficiente para participar da entrada. Érica, mas ele não faz isso, ele vai chorar? Eu falei, calma, vamos com calma, a gente tem até o fim do ano para fazer isso, né? E se não der o final desse ano, vai para o próximo. Então, o que a gente fez? A gente suplementou o currículo para ele.
Então, a gente começou a trabalhar com ele. Ela ia, ela entrava, ela sempre chegava depois que todo mundo tinha entrado. Então, a partir daí, a gente conversou com ela. Ela começou a chegar no horário. Então, ele já começou a participar da chegada dos estudantes. Ele chegava junto com todo mundo, ele via todo mundo chegando. E ele foi se adaptando àquilo. Daqui a pouco, ela começou a levá-lo até a fila. E ela ficava lá. Ficava lá, às vezes ele dava, né, saía um pouquinho ali do eixo, ela voltava, ficava ali na porta, olhando de longe com ele. E aí ela ia chegando mais perto, depois ela foi chegando na porta da direção com ele, depois ela foi chegando na porta do banheiro, daqui a pouco ela estava de volta ali na fila com ele, né, ele em pé, ficava segurando a mão dela, morrendo de medo dele sair correndo, dela ir embora. Daqui a pouco ela soltou a mão dele, os dois ficavam sentados na fila, daqui a pouco ela começou a sair. Foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. Dali para frente, o desenvolvimento dele foi em cima disso. Então, ele pedia para ir ao banheiro, eu tinha que ir com ele ficava de porta aberta, eu ficava aguardando. Depois eu consegui fazer com que ele fechasse a porta. Depois eu fiquei na porta do banheiro, do lado de fora. Depois eu ia até a metade do caminho com ele. Depois eu só ia até a porta e chegou no dia que a gente chegou e ele falou, posso ir ao banheiro? Eu falei, pode, estou te olhando daqui. Não posso sair daqui, eu estou te olhando daqui. Aí você falou, lava a mão, né? Aí você falou, lava a mão. E aí, foi uma adaptação muito grande no currículo dele, né? Para ele se sentir seguro, quem sabe para o próximo ano tá começando a participar da base comum curricular. Então, a gente suplementou esse currículo para atender a necessidade dele. Porque como é que eu vou ensinar uma criança que não se sente seguro dentro da escola, que está ali dentro o tempo todo olhando se a mãe está ali fora, se a mãe está sentada? Agoniado, né? Inseguro. A gente não consegue ensinar uma criança assim. Né? Então, lá naqueles princípios de segurança, do aluno se sentir seguro, se sentir acolhimento, né, Érica? Né? Então, a gente fez essa suplementação. Primeiro ano, Érica, ele não vai aprender a ler? Calma. Ele vai aprender, mas para ele aprender, ele tem que estar com tudo funcionando, inclusive a segurança de estar dentro de uma escola e de ter pessoas de confiança. Então, a gente trabalhou, a gente suplementou, né, o currículo dele. E como é que... Érica, tá bom, e agora, na hora da provinha lá, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar alguém para segurar a mão dele, fazer a prova por ele, assinar? Não. A avaliação dele vai ser de acordo com o currículo funcional que a gente adaptou para ele, né? Então, teve uma alteração muito significativa, e aí, de acordo com aquela resolução que a gente falou agora há pouco, tanto o currículo quanto a avaliação, ela tem que ser funcional. Ela vai propiciar o desenvolvimento da competência social, do acesso ao conhecimento, à cultura, às formas de trabalho, né, valorizadas pela comunidade, e a inclusão do aluno. Érica, meu aluno tem um comprometimento muito grave, a gente não consegue fazer nada com ele. Então a gente vai estudar uma forma de adaptar o currículo dele para que ele aprenda, por exemplo, a pintar uma parede. Eu sei que que eu estou falando aqui é uma situação assim bem fora do comum, né? Mas é possível, de acordo com a lei, é possível, tá? Então, querendo, né? O querer é mais importante aí, porque a lei te dá essa base, ela te dá essa possibilidade. Então, se a escola quiser, ela pode fazer assim? Pode, tá bom? A inclusão de estudantes com necessidades especiais em classe regular implica o desenvolvimento de adequações visando a flexibilização desse currículo para que ele possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula e atenda às necessidades individuais de todos os estudantes. Então, de acordo com o MEC, CESP e SEB, né, lá de 98, essas adaptações curriculares realizam-se em 3 níveis. Gente, olha a data. Volta lá, Érica. Volta lá, rapidão. Olha a data. 1998. Né? Tanto tempo que isso já tem. Então, eu gostaria que você... documento, né? O documento é mais velho que eu. Então... Davi. Então, assim, de novo, reforçando a situação que a construção da escola inclusiva não aconteceu ontem, né? Então,
mais uma vez, reforça a história de que as pessoas que se dizem incapazes ou não estudaram para isso, é mais fácil admitir que tem dificuldade, né, Eric? Não, tem dificuldade. Você tem dificuldade? Vamos ver em que a gente pode poder te ajudar, porque o mundo está posto, a estrutura está posta e é assim que a banda toca, né? Vamos combinar. Então, gente, as adaptações curriculares têm esses 3 níveis. A primeira relativa ao projeto pedagógico, né, o currículo escolar, que devem focalizar principalmente na organização escolar, serviços de apoio, propiciando as condições estruturais que possam ocorrer em nível de sala de aula e em nível individual. A segunda adaptação é relativa ao currículo da classe. Então, a gente sai do macro, né, da escola, a gente vai para a classe, o currículo da classe, que atende à programação de atividades elaborada para a sala de aula. E, por fim, a gente tem a adaptação individual do currículo, né, que focaliza a atuação do professor na avaliação e no atendimento de cada aluno. Então, a gente vai adaptar o projeto da escola, em seguida, da classe e, por fim, a adaptação individual para cada aluno. O processo avaliativo, na dimensão da educação especial, ele deve ser considerado no âmbito de avaliação da instituição educativa e situar-se para além da eficácia organizativa e funcional. Então, dentro do currículo, em especial, avalia-se ainda o próprio contexto da aula, né? Qual estratégia didática, metodologia, as relações interpessoais, a organização, a atuação do docente, tudo isso aí vai ser avaliado dentro desse contexto, tá? Desse processo avaliativo. Essa dimensão avaliativa, ela assegura que todos os elementos constitutivos do processo para aprendizagem sejam assegurados, bem como a responsabilidade pela aprendizagem e pelo desenvolvimento do estudante, e que sejam socializados entre todos os atores do processo inclusivo. A escola, avaliada em seus diversos aspectos políticos, teóricos e pedagógicos, e na própria filosofia de inclusão praticada, evita o conhecido fenômeno da culpa atribuída ao estudante, que aprende de modo distinto, e evitar também a sua responsabilização pelo fracasso na aprendizagem. Então, esse menino não aprende, a culpa é dele, ele que tem transtorno, ele que tem deficiência, então a culpa é dele. Não. A gente, com essas adaptações, né, com essa filosofia de inclusão, a gente vai evitar esse fenômeno dessa culpa do estudante. O que a gente está fazendo enquanto escola, enquanto professores, o que nós estamos ofertando a esse estudante para que ele aprenda, já que ele tem um modo distinto de aprender. Bem como todos, né, gente? Ninguém aprende igual a ninguém. Mas... Érica, essa palavra culpa, a gente podia pegar essa palavra e jogar no lixo. Deixar só no direito mesmo, né? Crime culposo, crime doloso, porque ela carrega um peso, às vezes, muito negativo, né? Às vezes, os familiares, principalmente a mulher, a mãe, se culpa, né? Às vezes, onde é que eu errei? Por que eu tive um filho assim? Onde eu errei na minha gravidez, né? Às vezes, essas perguntas permeiam a cabeça da mãe e permeiam também a cabeça dos professores, né? Em se culpabilizando por não estar conseguindo certos objetivos, certos avanços com os alunos, né? E talvez a estratégia melhor seja dimensionar melhor os objetivos que a gente tem para esses meninos, né? Eu sei que é difícil, mas a gente não pode, talvez, superestimar algumas situações, nem tampouco subestimar esses alunos, mas que a gente tente, com a experiência e com os profissionais mais que têm mais uma rodagem nessas situações, conseguir estabelecer alguns objetivos e que esses objetivos sejam claros para o professor, para a família, para a direção, porque, como você falou, cara, eu estou querendo só que o menino vá sozinho ao banheiro. Para quem está de fora, olha assim, pô, que merda, você está querendo que o menino vá sozinho ao banheiro, mas que, sabe? E, na verdade, é uma coisa enorme, na verdade, é uma coisa gigante, é uma coisa que uma situação que você está dando independência para esse menino.
Ele quis e ele foi. Independência e autonomia, lembra da última aula? Ele decidiu ir e ele foi, né, ao banheiro sozinho. Então, assim, nessa medida, essa palavra culpa, né, de quem essa... E também, não, da mesma forma, não culpabilizar o menino, a criança, o adolescente, em função de uma deficiência que ele tenha, e essa deficiência vem com carimbão, né, assim, pô, carimbão, pô, é deficiente, não aprende, a culpa é dele. Então, na medida que a gente entende que esses objetivos não sejam tão subestimados, nem superestimados, a gente consegue equalizar isso, e de uma forma bem honesta, ter essa conversa com direção, com equipe, com familiares, eu acho que diminui a culpa de todo mundo. Então, gente, avaliar é um processo contínuo, permanente, flexível e global, que envolve a observação de estudantes em todos os espaços da instituição educacional, o registro e a análise dessas observações. Então, Érica, como é que eu vou fazer a avaliação de um menino que chega na escola para aprender a ir ao banheiro? Ou que para aprender a se desvencilhar da mãe? Ele em comparação com ele mesmo. E como é que eu vou fazer isso? Anota, registra, a criança não se sente segura para ir ao banheiro. A criança não se sente seguro. Não come sozinha, né? Não come sozinha. Não come só, não fica só. Então, registrem. Se irrita demais com o barulho da escola, não está acostumado com os ruídos da escola, né? Como é que isso vem evoluindo e o que você está fazendo para que ele, de certa forma, né, tente evolua, né? Se sentir bem naquele espaço, né? A gente fala assim, a escola tem que se adaptar ao aluno, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante, né, Érica? Porém, tem algumas coisas que são inerentes da escola, né? A colega aí, acho que a Ana Paula, estava na escola, nossa, tá um barulho aqui, mas a escola não faz barulho, como não faz barulho? Toda escola faz barulho, né? Então, cara, de alguma forma a gente tem que conseguir equalizar essas situações, né? Isso. Então, o registro de tudo isso que acontece, ele é de suma importância, porque ele vai fazer parte do processo avaliativo, né? Nesse processo contínuo, permanente, flexível e global. Érica, então eu não vou avaliar o meu estudante com a prova que todo mundo vai fazer? Não, claro que não, ele não tem condições, a gente já sabe que ele não tem condições de fazer, não trabalhei esse currículo com ele, a adaptação dele foi feita de outra forma, então a gente vai avaliar o que a gente fez com ele, tá? Então, registrem, o registro é super importante e assegura o trabalho do professor e valida o trabalho do professor. Eu estou trabalhando aqui o currículo flexível, né, com esse aluno que não tem a segurança, então é isso que eu vou trabalhar com ele. A avaliação para a aprendizagem, ela não deve ser, em nenhuma hipótese, um ato solitário do professor. Dele deverá participar o maior número de pessoas que interajam com o estudante no interior da escola e fora dela. Então, a gente vai avaliar a aprendizagem desse menino dentro da sala, no intervalo, com a tia da cantina, com a tia da portaria, com o pessoal da direção, todo mundo que puder participar, vai participar, porque valida, né? Isso vai validando as adaptações que você realizou para o seu estudante. E aí, o meu aluno chegou hoje e falou com você? Hoje ele falou comigo, me deu até um abraço. Nossa, então ele está evoluindo. É uma avaliação, gente. É uma avaliação que a gente vê a evolução dessa criança que chegava, que tinha medo de chegar numa escola onde tinha muita gente. Agora ele chega e dá um abraço na tia da portaria. Se a gente estiver registrando isso ali, a gente vai lembrar que aquele aluno não tinha contato com ninguém, que agora ele chega e abraça a tia, ou que ele vai para o intervalo com uma coleguinha, né? Então, se você tendo o registro desse processo, você vai estar trabalhando ali a adequação de acordo com o que é garantido por lei, você vai estar flexibilizando, né? E você vai estar avaliando essa criança. Então, o processo avaliativo, ele perpassa o contexto de sala de aula, né? Da organização e metodologia utilizada pelo professor,
do projeto político-pedagógico, da atuação de serviço de apoio. Ele engloba a participação efetiva da família, dando ênfase às suas expectativas e atitudes com relação ao estudante. Então, Érica, mas eu queria tanto que meu filho aprendesse a ler e escrever. Nós também, mas por enquanto para ele aprender a ler e escrever, ele precisa disso aqui. Então a gente vai focar nisso aqui. Quando a gente atingir esse objetivo, a gente senta de novo e combina o próximo objetivo. Pode ser? Pode. Não vamos engessar, não, porque a situação da família que tem uma pessoa com deficiência já é uma situação muito sensível. Então, vai criar umas expectativas que às vezes complicado de... Mas ele é perfeito, isso é o ó. Não dá nem para ver que ele tem deficiência. Não, vou ensinar esse menino a ler, você vai ver. Né? Ou senão ao contrário também, né? O menino, você vê que tem uma deficiência de base, deficiência intelectual, e a mãe fala assim, já fez a inscrição do Enem. Você, meu Deus, como assim? A inscrição do Enem. Ele vai fazer um aviãozinho com a prova do Enem lá no dia, né? Então, assim, não viaja, né? Como eu falei, vamos tentar equalizar as expectativas e os objetivos para que a famosa culpa não caia, né? Não seja uma palavra tão negativa e que a gente, né, se entenda no caminhar da vida escolar dessa criança. Qual é o ponto, gente? O ponto é tornar necessário que aconteça uma leitura positiva do educador em relação às possibilidades apresentadas pelo estudante. Então, o olhar do professor para essa criança não pode ser limitante, né? Ele tem alguma possibilidade de aprendizado, ele tem. Qual é? A gente vai descobrir, né? E trabalhar em cima disso, para que ele consiga avançar no processo, né, de alguma forma. Então, é um olhar com sensibilidade, sem juízo de valor, sem preconceito, sem pensamentos cristalizados. Tem síndrome de Down, pá, não aprende. Tem deficiência intelectual, pá, não aprende, gosta de bloco. Gente, eu nunca vi. Eu passei por uma escola onde eles tinham a caixa já, era a caixa da síndrome de Down. Aluno com síndrome de Down é essa caixa aqui, ó. Que eles ficam lá no fundo, a monitora vai te ajudar, vai ficar lá. Né? Então, assim, engraçado que esse aluno, quando eu trabalhei nessa escola, eu descobri que essa criança, que já estava com 14 anos, no primeiro ano, ele gostava de Anitta, gente. E eu lembro que ele não falava. E do meio para o fim, a gente trabalhando, eu comecei a trabalhar, lógico, com o que ele gosta. Ele começou a cantar a música da Anitta, que na época era aquela Show das Poderosas. Então ele falava, prepara. Então, prepara. Gente, ele entendeu aquilo ali, para mim foi, né? Que bacana. Era uma criança que ficava jogada ali atrás, montando bloco a manhã inteira. Ele começou a interagir com os outros. Né? Na hora do intervalo, ele queria estar lá no meio, brincando com os meninos, que na época, bagunça, né? O sucesso era a música da Anitta, os meninos estavam dançando, ele foi dançar também. Vai fazer quadradinho. Foi fazer lá a dancinha da Anitta lá. Eu lembro que ele fazia assim com a mão, prepara. Tá bom, avançou? Avançou. A mãe dele queria que ele lesse? Queria. Peraí, vamos aonde ele está, né? Aonde ele está e aonde ele vai chegar. Então, não vamos limitar, não, e não vamos cristalizar, né? Vamos olhar a possibilidade e vamos avaliar, né? Sempre. Érica, o que ele aprendeu de letra? Não aprendeu nada, mas ele aprendeu a socializar. Ele era uma criança que não chegava, não ficava ali no meio dos outros, não interagia, e passou a interagir. Super interessante para ele. Ele gostava. Depois ele passou a roubar picolé dentro da secretaria, gente. Entendeu? Vai dando corda, né? Vai dando corda. Nossa, e o povo eu falava assim, é ele, o povo não é não, ele não tem capacidade para isso. Olha só como é o capacitismo, né? Capacitismo, achar que a criança não vai conseguir fazer as coisas. Pro ruim e pro mal, né? Pro ruim e pro bom. Pois é, esse menino, não é possível que esse menino, eu falei, gente, ele gosta muito de picolé, ele gostou do picolé. Vocês fiquem de olho nele, que é ele que tá dando bote nesses picolés aí. Não é possível. Um dia a gente sentou lá,
Falei, quer ver? Finge que não tá vendo. Daqui a pouco ele levantou, para a cantina. Chegou lá, abriu a porta do freezer, aqueles freezers assim que Gigante da escola, né? Vertical. pegou o picolézinho, descascou, chupou o picolé. Eu falei, eu disse para vocês, ai, não é possível. Eu falei, pois é, eu falei para vocês. Então não vamos limitar, não. Esse é o meu, gritando ali. Quer picolé o bichinho. Adoro sorvete. É. Gente, o nosso currículo em movimento, né, da educação básica, educação especial, é muito interessante que todos tenham acesso, né, essas informações estão lá. E nós temos aí os documentos que garantem os direitos das pessoas com deficiência. O primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Ana Paula levantou a mão, Érica. Sim, pois não. Érica, é assim, uma das ressalvas que eu faço muito grande com relação a essa questão da adequação curricular é justamente verificar como ela tem acontecido na prática dentro das escolas, né? Porque tudo que você trouxe aí, que a gente, na verdade, já sabe que tem que ser feito, é pensar esse estudante, observar dentro daquela avaliação diagnóstica que foi realizada, né? Quais são os conteúdos que eu preciso desenvolver, quais são as habilidades que essa criança precisa desenvolver, e traçar um plano. E eu tenho visto muito dentro da secretaria adequações curriculares que se tornam um documento de gaveta, um documento feito depois do final do bimestre. Eu tenho que ter uma adequação curricular para o bimestre. Eu termino o bimestre, eu vou lá e faço um documento. E um relatório. Então, o documento do bimestre é o relatório, é o RAV. A adequação curricular, ela precisa preceder esse bimestre. E eu penso que isso é uma discussão que ela precisa ser muito aprofundada dentro das escolas. Porque a gente vê professor, muitas vezes, não atentando para isso, sabe? Acho que esse é o momento, de fato, para ele olhar a partir da sua avaliação diagnóstica, o que ele precisa trabalhar. E não depois chegar no final do bimestre e fazer um documento para compor a pasta do estudante, né? Então, assim, isso me preocupa muito, porque não é uma única pessoa, uma única escola em que a gente vê isso acontecendo, né? Então, eu acredito que por mais que a gente saiba que é um documento institucionalizado, um documento que a gente sabe que precisa acontecer, mas ele ainda tem acontecido com muitas lacunas dentro das nossas escolas, né? Na escola em que eu estou aqui, a gente vai fazer um estudo de casos omissos, né? Agora, para a estratégia de matrícula, de um estudante que está aqui há muito tempo. Esses casos omissos é uma beleza, né, Ana Paula? Não, e pior de tudo, né? Estudante tem o diagnóstico de síndrome de Down, entrando na adolescência, a gente sabe que o fluxo de encaminhamento desse estudante é naturalmente ali para a EJA interventiva dentro das aprendizagens que ele tem apresentado, e aí a gente tem que mandar para um estudo de caso omisso. O que está omisso na estudante? Tem nada omisso, né? É extremamente claro. O quadro do estudante é um estudante que tem síndrome de Down, que precisa dessa adequação, né? E que ele precisa ir para tal unidade escolar, simples assim. Aí burocratizam coisas que não precisam de burocracia, né? Eu preciso organizar a vida do estudante. Agora, ter que mandar um documento para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. Para quê? Para garantir aquilo que a estratégia de matrícula já vem garantindo? São algumas coisas absurdas. Mas, enfim, é uma dessas estudantes, a gente precisando compor essa documentação. Meu fone vai cair aqui. A gente falava do recreio aqui na escola. Compor a documentação. Vou pegar uma galinhada aí para a gente. Né? E aí a gente chegava para o professor e falava assim, professor, eu preciso das adequações curriculares para anexar. O quê? Não fiz não. Eu faço as adequações na minha sala. Eu falei, não, professora. Né? O estudante precisa, é um direito desse estudante ter esse documento sendo realizado. Vejam, nós estamos aqui, né, no terceiro bimestre, e eu precisava do documento dos 2 primeiros bimestres. Esse documento não estava posto ainda, né? É a primeira vez que eu vejo isso acontecer? Infelizmente, não, né? Se a gente for esmiuçar em outros casos, certamente. Então, eu penso que é uma discussão que, em nível mesmo de secretaria, né, de EAP, de INIEB, né, de diretoria do ensino especial, precisa ser mais aprofundada, porque os documentos não estão sendo feitos com a finalidade, com o objetivo que tem de ser, que é de garantir as adequações para o estudante. Eles estão sendo feitos como um mero registro de uma adequação que foi ou não foi realizada. Isso, para mim, é muito sério, né? Acho que é o que a gente precisa tentar ressignificar dentro da rede.
Pior disso tudo, Ana Paula, é assim, se foi feita essa adequação e ela tão somente não foi registrada, cara, é ruim. Mas o pior é quando não é feita nenhuma adequação. Aí que é lasca, né? Agora, quando o professor percebe que isso ajuda a ele mesmo, Se organizar, né? Ele traça ali o objetivo dele. É muito mais fácil ele lançar esses objetivos ali naquele documento e tentando atingir os objetivos que estão propostos ali. Ele não está... Érica, mas... Gente, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça, não. Está aqui na adequação do menino. Tá? O menino vai aprender a ir ao banheiro. Não é da minha cabeça, não. É a adaptação. Está escrito aqui, ó. Está registrado. Está assinado pelo diretor, pela equipe, por todo mundo. Então, quando o professor entender que esse documento está ali para validar o trabalho dele, né, e para orientar, né? Orientar e assegurar, é muito mais fácil, tanto para ele quanto para o aluno. Né? E assim, para o professor também pode ser até uma situação de esse menino não aprende, já estou tentando fazer as coisas. Mas você planejou uma adequação para ele? Você está tentando uma coisa que você está viajando, dá um passinho para trás, né? Vamos tentar fazer umas coisas passito a passito, porque você está viajando. E aí o professor fica naquela agonia de conteúdo. A pegada com esse menino é outra. E ele fica nessa angústia, sabe? Você, cara, calma. O menino não aprende. E o professor tem que ser ouvido também, sabe? Eu acho que o professor tem que ser ouvido nesse sentido. Calma, professor, olha só. Que a gente precisa. A gente fala adequação curricular, a pessoa, meu Deus, mais uma coisa para preencher. Calma. Entendeu? Sabe, às vezes é chato, mas às vezes é preciso pegar na mão mesmo, só. Vamos conversar aqui. O que você precisa fazer? Adequação curricular. O que é essa adequação curricular? E sabe, pode passar, às vezes, uma situação que pode ser, como a Érica mesmo falou, boa para ele, e que por vezes pode estar causando uma certa angústia que o menino não está atingindo certos objetivos, e que, na verdade, se ele tivesse previsto antes, tá ok, eu estou tentando fazer isso aqui, tá legal, gente, vocês concordam comigo, conversa com os colegas, e a coisa vai, né? Isso. Então, voltando aos documentos, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que garantem aí as liberdades fundamentais, o respeito universal, né, e efetivo dos direitos humanos. A nossa Constituição Federal, ela equipara documentos internacionais que versem sobre direitos humanos a emendas constitucionais. Então, todo documento internacional que fale sobre direitos humanos aqui tem força de Constituição Federal, tá? Assim ocorre com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi promulgada em 2009 e ela tem como propósito promover e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência como parte da diversidade humana, fixando a obrigação dos estados a fim de assegurar acessibilidade, oportunidade e conscientização da população em relação às pessoas com deficiência. Érica, rapidinho. É assim. O Brasil participa de algumas... é signatário de algumas convenções internacionais. Quando o Brasil é signatário de convenções, acordos bilaterais ou multilaterais que versem sobre direitos humanos, essa assinatura, essa participação oficial do Brasil, ela precisa ser internalizada dentro do nosso direito. Para que isso aconteça, ela precisa ser votada e tudo mais, tem todo o rito, né, Érica? E daí ela ganha força de Constituição. É como se fosse um pedacinho da Constituição dentro da Constituição que já era feita. Então, a gente aceita a CDPD como sendo parte da nossa Constituição. Então, isso tem uma força enorme. Porque uma vez que a gente é signatário dessa convenção, isso internaliza o que era direito internacional para um direito nacional. E dentro da nossa Carta Magna. Tem uma força enorme.
Então, não é só uma assinei um papelzinho lá. Assinei um papelzinho lá. Não, né? Não. E tem a mesma força ali da nossa Constituição. Então, sancionado em 2015, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também é conhecido assim. Essa lei se pautou na premissa de ampliação de garantia de direitos sem aceitação de qualquer retrocesso em relação aos direitos já conquistados. Então, já haviam alguns direitos, e aí a LBI, né, ela veio trazendo a ampliação desses direitos. Mas nada retrocedeu, tá? Então, ele alterou também outras leis que desconsideravam os princípios e normas do CDCP, tais como Código Civil, CLT, Código de Defesa do Consumidor, Código Eleitoral e o Estatuto das Cidades. Érica, do que você está falando? Não estou entendendo nada. É por isso que a Érica que dá essa aula. Estou entendendo nada, Érica. É porque, assim, ó, primeiramente, as pessoas com deficiência anteriormente, né, a LBI, elas não tinham direito, elas não possuíam direitos civis. Elas não poderiam, por exemplo, casar, como diz o Davi, contrair matrimônio, comprar um carro, tirar castração compulsória era permitido, né? O pai chegava lá, não, pode cortar as trompas dessa menina, ou fazer uma castração química nesse menino, na tora, assim, pá. Eles não tinham direito, gente. Então, a LBI veio e trouxe essas modificações no Código Civil, né? Não, eles têm sim direito à vida civil. Então, mas Érica, ele tem uma deficiência assim, muito grande. Aí é um caso em que você vai mostrar que ele não tem a condição de exercer essa cidadania no que tange a bens e direitos. Né? Contudo, o padrão é de que essa pessoa tem, assim, essa pessoa nasce com esses direitos, tá? E ele não tendo direito, a gente vai ter que provar que ele não tem a capacidade de exercer esses direitos. Então, a gente tem essa mudança aí no Código Civil, né? A gente tem a mudança na CLT, que garante ali um mínimo de cotas para as pessoas com deficiência. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código Eleitoral, que traz aí o direito a voto, a gente tem o Estatuto das Cidades, que traz o direito às acessibilidade arquitetônica, né, a tudo. Então, a LBI ela vem e traz essa enxurrada de direitos, né? Ele amplia muito as garantias desses direitos das pessoas com deficiência. Então, lembrando, gente, portador de deficiência, excepcionais, especiais, pessoas com necessidades especiais e deficientes são termos e expressões que ainda são utilizados por pessoas que geralmente estão bem intencionadas. Porém, são nomenclaturas que carregam um preconceito que hoje é inaceitável, né? Então, após a incorporação do CDPD pelo Brasil, é preciso que essas nomenclaturas sejam substituídas por aquela consagrada neste documento internacional, a saber, pessoa com deficiência. É isso que traz o documento internacional hoje, tá? Pessoa com deficiência. Todos os demais estão em desuso por carregarem aí esse preconceito. A trissomia do cromossomo 21, ou síndrome de Down, ela tem como característica básica o funcionamento intelectual inferior ao da média, o que é desencadeado por uma deficiência intelectual. Então, a gente destaca que esse tipo de impedimento não se confunde com a deficiência mental. Nossa, isso tem que ser falado, né? A deficiência intelectual, ela não é uma deficiência mental. A deficiência intelectual, ela ela tem um funcionamento inferior, mas ela funciona. Tá? Agora, a deficiência mental ou psicossocial, ela tem relação e repercussões duradouras de transtornos no campo da saúde mental. Então, uma pessoa ela pode ter uma deficiência intelectual e ser uma pessoa completamente funcional.
ela vai apresentar ali um déficit cognitivo, né? Ela vai estar ali um pouquinho abaixo do padrão, né? Mas é completamente diferente de uma deficiência mental ou psicossocial, que é uma pessoa que vai estar ali dentro de um transtorno no campo da saúde mesmo. Então, é uma pessoa que... Assim, se a gente for transformar isso no exemplo, por exemplo, um serial killer, né? Uma pessoa que tem nitidamente um transtorno, um traço psicossocial que não é compatível com a sociedade em geral, né? O cara mata sem o menor, é como se estivesse pisando numa formiguinha. E ele tem, se for pensar em termos intelectuais, o funcionamento perfeitinho das faculdades intelectuais, porém, a gente nota que os traços psicossociais dessa pessoa fogem demais de uma média aceitável para o convívio com a sociedade, né? Ou seja, a saúde mental dele não existe, né? É diferente da deficiência intelectual. E isso é estranho, gente, porque a gente, para quem não conhece, liga uma coisa na outra. Né? A síndrome de Down tem deficiência intelectual. Nossa, então ele é deficiente mental? Não. Ele não é deficiente mental. O reconhecimento de capacidade jurídica é igual a das demais pessoas. Eu dei uma pincelada ali atrás a respeito disso, né? Em atenção ao artigo 12 da CDPD, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, promoveu várias mudanças na legislação pátria, assegurando às pessoas com deficiência o exercício de sua capacidade jurídica em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa nasce com todos os direitos que as demais, né? Então, tem direito ao casamento, tem direito à constituição de união estável, tem os direitos... Ixi, travou para mim. Sexuais, ele ainda tem a sua capacidade jurídica, até que se prove o contrário. Exercício de direito à guarda, tutela, curatela, adoção, nós já vimos aí alguns exemplos, né, de pais que tiveram filhos sem a síndrome e que exerceram a paternidade, a maternidade, de forma similar ao padrão, né? Eles querendo, podem adotar, podem ter a curatela, podem, tá? Até que se prove o contrário, eles podem tudo como as demais pessoas. Tem direito à acessibilidade, tem direito à privacidade, é uma coisa que eu falo muito, né? Que geralmente em escola a gente acaba privando essas pessoas do direito à privacidade. Então, não, fulano estava ali, fez xixi na roupa, estava ali se masturbando, ou estava ali não sei o quê, e grita para a escola inteira ouvir, né? E a gente acaba com a privacidade dessa pessoa, né? Então, todo mundo tem direito à privacidade e com eles não é diferente. Tem direito também à participação na vida pública. Nós já vimos aí que foi eleita na última eleição, teve uma vereadora, né, com síndrome de Down. Tem direito ao exercício dos direitos políticos, tem direito a voto, tem direito a obter a prestação de serviços notariais, registro sem óbice ou condições diferenciadas. Não, você só vai... tirar uma carteira de motorista, uma carteira de identidade, enfim, né? Não, se ele conseguir fazer a prova e passar, ele demonstrou que ele tem condições de estar dirigindo, então ele vai dirigir. Aí, se acontecer alguma coisa, quem é que vai arcar? Ele demonstrou que tem habilidade para dirigir. A competência, né? A habilidade e competência para dirigir, então ele tem também para arcar com o que ele fizer no trânsito, né? Direito aos documentos oficiais, quer tirar carteira de habilitação? Vai tirar carteira de habilitação. Passaporte. Tudo. Passaporte, tudo. Então, CPF, RG. ele foi lá, fez a prova e não passou. Gente,
A minha mãe também fez a prova e não passou. Mas tem gente que é boa não passar mesmo, não, né? Tô brincando. Não passou, não tem capacidade de estar dirigindo. Né? Então, assim, o que vale para a gente vale para eles. Pode conseguir, pode não conseguir. Né? O exercício desses direitos confere às pessoas, acima de tudo, dignidade e autonomia para fazerem suas próprias escolhas. E, às vezes, eles escolhem irem longe, né, gente? A gente viu aí o exemplo da Tati. Da Luana. Luana. Da menina lá que pegava ônibus, né? Como é que é o nome dela? Mônica. Então, a par dessas alterações, o legislador previu que, para aqueles que, apesar de conseguirem exprimir suas vontades, eles necessitam de apoio para o exercício de sua capacidade, então, o legislador trouxe aí a tomada de decisão apoiada, que é por meio da qual pessoa com deficiência, com a trissomia do 21, por exemplo, podem eleger 2 pessoas de sua confiança para apoiá-lo em um ou mais atos. Então, olha, eu até tenho assim, consciência do que eu estou fazendo e tudo, mas eu gostaria de ter um apoio, por exemplo, da minha mãe e do meu pai. Eles vão me ajudar aqui a tomar essas decisões, que eu não me sinto segura. Tudo bem? Tudo bem. O legislador previu isso. Então, pode sim ter essa tomada de decisão apoiada. Então, os 3 vão ter que estar ali de comum acordo para essa decisão. Esse pedido para a tomada de decisão apoiada, ele é feito e apresentado ao juiz, que é assistido por uma equipe disciplinar, igual eu falei lá no início da aula, né? Essa equipe disciplinar, porque o juiz não entende nada dos transtornos, ou não é comum que entenda. E quem é que vai dizer para o juiz se ele tem ou não capacidade? É a equipe multidisciplinar. Então, vai ter um psicólogo, vai ter um psicopedagogo, vai ter o psiquiatra, se for necessário, para dizer, né, e vai se manifestar sobre esse pedido. Não, realmente ele precisa de um apoio para tomar as decisões dele. Tá? Então, após isso, houve-se o Ministério Público, o requerente, que é a pessoa com a deficiência, e as pessoas que lhe dão apoio também têm que estar de comum acordo. Com relação à educação, a Constituição da República proclama o dever do Estado com a educação de todas as pessoas, garantindo às pessoas com deficiência o atendimento educacional especializado, AEE, de novo, preferencialmente na rede regular de ensino. A Lei Federal 7.853, de 89, por sua vez, dispôs sobre a matrícula compulsória dos estudantes com deficiência, capazes de integrarem no sistema regular de ensino nas escolas comuns. Então, essa lei teve sua importância ao definir como crime a recusa da matrícula de pessoa com deficiência nas escolas regulares, públicas ou particulares, tá? A gente conversou muito sobre isso no início da aula, né? Sobre essa prática de uma recusa velada, né? Ele fala, não, eu posso até inscrever, mas tem isso. A escola vai responde por isso, né? Pode responder civil e criminalmente por isso. Bonitinha. O Érica, mas como é que eu faço? Eu não sei como fazer. Orienta o pai. Tá? A gente já tem o conhecimento disso, então eu vou orientar o pai. Eles estão fazendo isso? Ministério Público. Entra com a juíza a ação. Judicializa esse problema porque a lei está conosco. Os demais direitos da pessoa com deficiência. Direito à saúde, direito ao trabalho, a gente já sabe sobre as cotas, assistência social, previdência social, as isenções tributárias. Então, hoje existe uma isenção, inclusive, de IPI, ICMS, para a pessoa conseguir comprar um carro, né? Fica bem mais barato. Isenção de IPTU, isenção de imposto de renda, isenção de imposto sobre veículos, IPI, IOF, ICMS, direito à acessibilidade, direito ao passe livre, tudo isso nós temos aí para as pessoas,
para garantir o mínimo de equidade para a pessoa com deficiência. Né? Davi, hoje de manhã eu falei a respeito do quê? Sobre as pessoas com deficiência, geralmente, de baixa renda, eles têm direito a um benefício. Né? É o BPC. E muita gente cai nessa, assim, de não querer, a família não querer que a pessoa com deficiência trabalhe para não perder o BPC, porque perde. No momento que você assina a carteira, ele automaticamente perde esse auxílio. E se não perder, depois tem que devolver o dinheiro. Chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é assegurado a pessoas com deficiência com renda baixa, né? Porém, à medida que essa pessoa começa a trabalhar, tem a carteira assinada, enfim, é oficializada a vida laboral dela, esse benefício ele precisa ser retirado. E algumas famílias preferem, por incrível que pareça, manter a pessoa não trabalhando, né, do que a perder o benefício. A perder o benefício. E eu conheço alguns deficientes que trabalham na moita e continuam recebendo o BPC, né? Assim, fazem os bicos, né? Eles fazem os bicos, assim, fazem as coisas e permanecem com o BPC. Então, é uma forma de ganhar o dinheirinho deles também, mas às vezes a família tolhe demais, né? Segura demais, impede que essas pessoas avancem na vida em função de um benefício somente. É verdade. Então, gente, foi questão até de nosso questionário isso aí, não foi? Foi sim. As questões de questionário. Então, a violação de qualquer desses direitos gera de imediata a possibilidade de ajuizamento de ação civil em busca de indenização por danos morais, além de ação penal contra o ofensor. Então, o diretor não quis aceitar a matrícula, ajuiza a ação que ele vai responder por isso. Trouxe aí uma figurinha, né? Igualdade, todo mundo recebendo a mesma coisa. A igualdade não me parece justa, porque tem gente que precisa de mais e tem gente que precisa de menos, né? É verdade. Então, a gente traz aí a figura ao lado da equidade. Tem gente que precisa de mais, vamos ofertar mais. Tem gente que precisa de menos, vamos ofertar menos. Então, e vai estar todo mundo equânime. Gostou? Equânime. Como é que é? Equânime. Vai estar todo mundo Equânime. No mesmo nível, por assim dizer. Né? Vamos estar ali no sentido de equidade, né? Todo mundo tendo acesso ao mesmo, né? Porque assim, a mesma caixinha é muito para o grandão, é ok para o médio, mas para o baixinho, coitado, ele não alcança nem o parafuso ali da cerca, né? E depois a gente vê que o baixinho consegue ver com duas caixinhas, né? O que de altura mediana não muda nada para ele, e pro grandão também não, ele consegue ver o jogo, que o objetivo era ver o jogo, né? Não era ficar com o umbigo na grade. Então, ficou bom para todo mundo, né? Exato. Então, gente, essas informações foram tiradas do Guia do Bebê com T21, do nosso currículo em movimento da educação básica, lá no capítulo da educação especial, da nossa Constituição Federal e da Lei Brasileira de Inclusão. No mais, agradecemos por fazerem parte do nosso curso uma experiência incrível de troca e cumplicidade. Foi um prazer imenso. Hoje de manhã eu falei, né, Davi, que não tem uma aula que não tenha um para chorar e fazer a gente chorar, né? E isso faz do nosso curso uma experiência muito, muito, muito bacana. Érica, eu acho que vale a pena a gente dar uma entrada lá na plataforma, né? Deixa eu dividir aqui com a galera. Não, aqui, tá aqui, é app. Pode parar a gravação? Pode sim.
Rapidinho. 5.